A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos, hoje dia de domingo, 29 de maio de 2022, já estamos chegando aí no meio do ano. Espero que Deus tenha te abençoado este ano e que você se encontre bem, disposto, animado para estudar a palavra de Deus. Nesse trimestre da Escola Dominical, nós estamos estudando sobre os valores do Reino de Deus. Em cada lição, estamos examinando uma porção da Escritura Sagrada do Sermão do Monte, que está registrado lá em Mateus 5, 6 e 7. Hoje, na lição de número 9, vamos falar sobre orando e jejuando como Jesus ensinou. E o texto específico está lá em Mateus 6, de 5 a 18. Palavras de Jesus proferidas no sermão, ali em um monte nas redondezas da cidade de Cafarnaum, onde Jesus residia naquela ocasião. Vamos ler o texto, Mateus 6, de 5 a 18. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. É verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lo pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o teu rosto, para que não pareceres aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai que está em oculto, e a teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Até aqui vamos fazer uma oração, pedindo a bênção do Senhor sobre o nosso estudo nesta oportunidade. Senhor, meu Deus, aqui diante da tua palavra, Senhor, temos a responsabilidade enorme, Senhor, de, pelo teu Espírito, entendermos, Senhor, o que tu nos ensinas, Senhor, para que possamos ter uma vida de fé consistente, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, neste momento em que meditamos sobre esses assuntos, a oração e o jejum, tão importantes e tão presentes nos teus ensinos.
É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nessa lição, como o próprio texto nos deixa muito claro, Jesus nos ensina sobre a oração e o jejum. Duas práticas que convivem conjuntamente em diversas ocasiões nas narrativas bíblicas. Então, se você percorrer as páginas, tanto do Antigo como do Novo Testamento, você vai encontrar diversos fiéis ao Senhor orando e jejuando. Portanto, essa prática era muito conhecida daqueles ouvintes ali que estavam ao redor do monte que Jesus ensinava. Aquela multidão conhecia muito bem o que Jesus estava falando. E Jesus, ele inicia seu ensino sobre oração e o jejum fazendo a relação com os hipócritas. Quando orares, não sejais como os hipócritas. Então, Jesus designa uma espécie de servidores de Jeová como hipócritas, principalmente os fariseus. Eles oravam para se mostrar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, faziam longas orações em voz alta. Todos viam que eles estavam orando. Jesus fala, olha, e quando você jejuar também, não faça como eles, que esses hipócritas ficam contristados, ou seja, se desfiguram o rosto, ficam pálidos, abatidos, não é? Para que quando eles caminhavam nas ruas, alguém perguntasse por que o irmão está tão abatido assim, tão pesaroso. E aí ele revelava, eu estou jejuando ao Senhor. Então, essas atitudes, elas foram condenadas por Jesus. Evidentemente, nós não podemos misturar isso com a oração que fazemos em conjunto. Em diversas ocasiões, Jesus nos incentiva a orarmos juntos, não é? Porque um vai aquecendo o outro, como falou a Salomão. Então, quando nós oramos em conjunto, nós abençoamos e somos abençoados pelo incentivo dos irmãos. Mas aqui o que Jesus está falando é uma atitude hipócrita, daquela pessoa que quer mostrar que é muito fiel e aí faz isso para todos perceberem. Na minha opinião, de leigo, não sou psicólogo, os hipócritas que Jesus se refere era o que nós chamamos hoje, a psicologia moderna chama de narcisistas. Qual é a origem do termo narcisismo? Ela vem lá da mitologia grega. Na mitologia grega tinha um personagem, Narciso, que ele não conseguia amar ninguém. E quando ele se olhou, naquele tempo não havia espelho, então ele encontrou um lago, e naquele lago ele olhou e viu refletida a sua imagem, e aí ele começou a amar a sua própria imagem. Então isso ficou gravado na psicologia moderna como pessoas que amam a si mesmo.
Quais são as características dessa pessoa narcisista? Ela tem uma opinião muito elevada sobre si mesma, ela é grande, ela se acha poderosa, ela se acha brilhante. E ela quer se exibir, ela necessita de admiração, ela faz as coisas para que os outros a admirem e achem uma pessoa formidável. E ao mesmo tempo ela considera os outros inferiores a ela, porque ela não tem empatia pelos outros, não tem nenhum afeto por essas pessoas. Então elas estão sempre considerando as outras pessoas inferiores a elas. Eram aqueles fariseus, aqueles hipócritas que Jesus se refere, oravam nas praças em voz alta, jejuavam, assim, ficavam todos abatidos para demonstrarem como eles eram maiores que os demais homens, como eles eram pessoas de fé, como eles eram fervorosos. Eu lembrei uma declaração do ministro Alexandre de Moraes recentemente. Ele fala: a internet deu voz aos imbecis. Jesus, ele condena os hipócritas, os narcisistas que amam a si mesmo e acham que o mundo é composto de imbecis. Você sabe sobre o poder da oração? Você sabe muito bem, você já conhece a Bíblia. Mas persiste uma pergunta: por que não consigo orar? E essa é a questão. Por que não consigo orar? E para você descobrir isso, você precisa fazer um olhar introspectivo, olhar para dentro de você e não para fora. Uma coisa que acontece muito é que você faz lá um objetivo de oração e não consegue levar adiante. Por quê? Primeiro porque estamos habituados ao fracasso. Você já ouviu alguém dizer: olha, já comecei 3 regimes só esse ano. E continuo com o mesmo peso. Comecei a me exercitar e parei. Comecei a estudar um idioma novo e não consigo ir para frente. Então parece que há uma repetição aí de fracassos. Isso vai trazendo uma sistemática de tentativa e fracasso, tentativa e fracasso. Isso vai se tornando um padrão na nossa vida. Aí fazemos objetivos, traçamos metas, mas nada disso funciona. Porque estamos olhando para fora. Se nós olharmos para dentro, nós vamos ver também que nós estamos habituados. É um segundo ponto que eu quero levantar aqui. Estamos habituados a comer o que os outros plantam. Nós não plantamos mais. Lá em Mateus 25, 24, aquele que enterrou o talento falou sobre o seu Senhor ceifas onde não semeaste. Então é isso, nós estamos acostumados a comer, mas não estamos acostumados a plantar. Há muito tempo que nós não plantamos mais. Jesus estava falando para uma
uma multidão que estava acostumado a plantar e a colher. Era uma cultura agrícola pastoril. Nos tempos de Jesus, se alguém quisesse comer, ele tinha que plantar. Tinha lá o seu terreninho, tinha a sua horta, tinha a sua plantação. E de manhãzinha essas pessoas, principalmente os homens, iam, pai com os filhos, iam para o campo colher o que tinham plantado anteriormente para poder comer, senão não tinha comida. Eles tinham que caçar para trazer um animalzinho para comer, ou então criavam ovelhas que davam a lã, davam o leite, davam a carne. As mulheres ficavam em casa, mas faziam a manteiga, preparavam as comidas, faziam as suas próprias roupas. Então eles estavam acostumados a plantar e a colher. Nós não estamos mais. Hoje nós vamos no supermercado, compramos tudo. Vamos no shopping, compramos as nossas roupas. Vamos no supermercado, compramos as nossas comidas. Ou então vamos para restaurantes que já está até a comida preparada, cozida. Então, nós nos habituamos a comer o que os outros plantaram. Então nós precisamos, por isso que às vezes, não que seja errado pedir oração, não é. É um costume bíblico, mas muitas vezes nós vivemos pedindo oração para os outros, mas nós mesmos não oramos. Porque estamos habituados a isso. É uma coisa que está lá no nosso interior, de comermos o que o outro plantou. Então nós precisamos mudar a nós mesmos, se quisermos alterar a situação. Então eu quero mudar isso. Eu não quero ser mais um fracasso nos meus propósitos de oração. Eu não quero mais ficar comendo o que os outros plantaram. Eu quero colher aquilo que eu mesmo plantei na minha vida de oração. Então, para eu fazer isso, eu preciso mudar interiormente. É uma questão de caráter. A oração não é apenas um hábito. Ela se origina de uma vida de fé. Então a oração é uma questão de fé. É isso que eu quero trazer para os irmãos. Os irmãos não conseguem orar, não conseguem ter uma prática de oração porque precisa examinar melhor a questão da sua fé. Por que falo isso? Porque Jesus falou isso. Os irmãos se lembram lá em Mateus 17, 20, Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui a acolá e há de passar, e nada vos será impossível. Ou seja, Jesus, ele faz um link direto da resposta de oração com a fé. Se você tiver fé, você recebe. E você recebe se você orar, pedir a Deus. E aí até o impossível acontece. Mas não é apenas porque você ora, é porque você faz a oração da fé. Ou seja, você tem fé que Deus é poderoso para responder aquilo que você necessita. E aí você vai dobrar os seus joelhos em oração.
Então, como eu sei que eu tenho fé? Você já deve ter ouvido falar aí de algumas pessoas que fazem um caderno de resposta de oração. Isso é muito bom. A pessoa vai lá e cada vez que uma oração sua é respondida, ela anota num caderno. Alguns pastores famosos até escreveram livro a respeito de orações respondidas. Isso é bom porque acrescenta a sua fé. Mas eu quero dar uma outra orientação. Faça um diário da fé. Pelo menos por uma semana, 10 dias. O que você vai colocar nesse diário? Quais as atitudes de fé que tive hoje? Ou ontem. Eu gosto de escrever pela manhã, então eu escrevo algumas coisas que ocorreram ontem. Mas algumas outras pessoas preferem escrever à noite. Então escrevam o que ocorreu durante o dia. Ou então no dia seguinte, conforme for a sua prática. Ou seja, nesses 7 dias, 10 dias, você escreva lá, você examine o dia anterior e fale assim, quais foram os atos de fé que eu pratiquei neste dia? E escreva. Não precisa fazer isso muito tempo. 7 dias, 10 dias, só para você ter uma ideia como vai a sua fé. Depois desses 7 dias, 10 dias, releia o diário. E aí você pode ter uma surpresa desagradável. Você pode ver que durante aquela semana, aqueles 10 dias, você não teve nenhuma atitude de fé, ou teve uma muito fraquinha. E aí você precisa buscar em Deus esta fé, através de testemunhos que você lê na Bíblia, através das palavras de Jesus que nos incentivam a fé, palavra dos irmãos, os testemunhos, porque essas coisas edificam a nossa fé. E aí, quando eu tenho fé, eu vou orar. E quando eu oro com fé, quando eu faço a oração da fé, Deus responde a minha oração. Aí eu posso até ter um caderno de respostas de oração, porque ele não ficará vazio. Amém? Vamos ver ainda uma aparente contradição para nós encerrarmos a lição de hoje. Lá no versículo 7 de Mateus 6, que estamos estudando hoje, Jesus fala assim, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, e aí ele começa a dizer uma oração, conhecida como a oração do Pai Nosso, que é muito repetida, e aí em diversas denominações cristãs. Mas Jesus está falando para nós não repetirmos. E aqui, em Mateus 6, parece que ele dá uma oração pronta. Mas quando nós abrimos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, de 1 a 4, nós vamos ver que Lucas repete o que Jesus falou aqui no Sermão do Monte. Mas ele repete com outras palavras, provando, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, nesta passagem, se fosse para nós repetirmos a oração do Pai Nosso, seria igualzinha, mas Lucas
usa outras palavras para ensinar a mesma coisa que Jesus ensinou em Mateus 6. Diz assim a palavra de Deus, para os irmãos entenderem melhor. Lucas 11, de 1 a 4. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João nos ensinou aos seus discípulos. E ele disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos qualquer que nos deve, e não nos conduz em tentação, mas livra-nos do mal. Então, diferente da oração de Mateus 6, mas os princípios continuam o mesmo. Então você vai orar: Pai, santificado seja o teu nome. Então você ora: Senhor, santifica o teu nome na minha vida, Senhor. Santifica o teu nome na minha casa, na minha família. Santifica o teu nome, Senhor, na nossa nação. Senhor, eu estou saindo para o trabalho hoje. Abençoa o meu pão cotidiano, que nunca falte no meu prato. Se você faz serviço em casa, ore: Senhor, eu vou fazer a refeição, abençoe, que nunca falte alguma coisa para eu cozinhar, para eu preparar para os meus. Abençoa, Senhor, que essa comida fortaleça os meus. Senhor, perdoa os meus pecados. Aí se referindo a lavagem dos pés. Todos os dias nós estamos andando neste mundo empoeirado de pecado e nos sujamos. Agora eu preciso limpar isso. Quantas coisas eu cometi ontem que desagradaram a Ti, Senhor, me perdoa. Eu aproveito nessa oração, Senhor, para perdoar aquelas pessoas que me fizeram mal ontem. Me ajuda, Senhor, a tirar essa mágoa do meu coração, para que nenhuma raiz de amargura fique dentro dela a respeito dessas pessoas. Olha, Senhor, o mundo está cheio de tentação. É na televisão, é no celular, é na rua, é nas praças, é nas cidades. Senhor, me protege dessas tentações. Ajuda-me a ser forte em Ti, Senhor. Livra-me do mal. Então aí nós estamos fazendo uma oração de fato, sincera ao Senhor. Que Deus possa te abençoar. E como não poderia deixar de ser, vamos encerrar com uma oração. Amém? Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, por este ensino que a Tua palavra nos proporciona sobre este assunto tão delicado que é a oração e o jejum, que muitas vezes relegamos a um segundo plano, Senhor. Abençoa os Teus servos, Senhor, para que todos nós possamos adquirir fé suficiente para sermos pessoas de oração, Senhor, sinceros, não preocupados em mostrar a nossa religiosidade ao próximo, Senhor, mas preocupado com o próximo, intercedendo por ele. Abençoa, Senhor, a igreja, Senhor, abençoa os Teus servos nesse imenso Brasil, Senhor, que a Tua palavra possa prosperar nesta terra, Senhor, para que todos digam: grande é o Senhor. Amém, amém, amém. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.